Podcast Além do Código. Além do Código. Além do Código. Aqui no canal Programador Cego. Fala pessoal, estamos começando mais um episódio aqui no Além do Código. E no episódio de hoje a gente vai bater um papo aqui com o Eduardo Morcego, um cara que é bastante fã aí de esportes radicais. Vai contar um pouco aqui da história dele. Então, Edu, seja muito bem-vindo e muito obrigado aí por aceitar participar do podcast. Fala, William, obrigado aí pelo convite, e vamos bater um papo aí, contar um pouquinho da minha história aí pra galera que tá seguindo aí a página, que tá curtindo, enfim, vamos lá. Maravilha. E começando pela questão da deficiência visual, no seu caso, sua deficiência é de nascença, foi adquirida, te deram de presente, você comprou, como é que foi? Então, a minha deficiência ela é de nascença, né? Bom, eu vou me apresentar, eu sou o Eduardo Soares, tenho 44 anos, vou fazer minha audiodescrição, eu sou negro, sou careca, não tenho barba, os meus olhos são pretos, tenho 1,70, 64, 65 quilos. Né? A minha deficiência ela é de nascença, né? Até uns 20 anos atrás eu tinha 40% da minha visão, eu só tenho a visão bilateral, né? Não tenho a visão central, e hoje eu tenho aproximadamente uns 10% só. Então caiu aí 30% aí da minha visão, assim, caiu bastante. E aí eu nasci como eu falei, nasci com a deficiência, mas isso não foi o empecilho para eu fazer as coisas que depois eu vou contar aí para vocês no decorrer da entrevista até o dia de hoje, né? Então, a minha deficiência é sei lá, vamos pôr assim, uma mera coincidência, uma mera qualquer coisa, né? Mas ela não foi um empecilho para eu poder fazer as coisas que eu faço até hoje. Sim, a deficiência visual é só um detalhe na nossa vida, né? Não enxergar é só uma coisa que a gente não faz, mas a gente faz muitas outras, né? Que às vezes, como você sabe, a gente conhece muitas pessoas com deficiência visual, né? O qual a gente e às vezes a galera, elas colocam muito empecilho por conta da deficiência, né? Eu não posso fazer isso porque eu sou deficiente, eu não posso fazer isso. E a sociedade também faz muito isso com as pessoas, né? Ele é deficiente, ele não pode, tudo ele não pode, né? E comigo, graças a Deus, eu nunca tive essas coisas. Eu falo para as pessoas que eu sou uma pessoa determinada. Quando eu quero uma coisa, não há Cristo que tire da cabeça e fala assim, ele não pode fazer. Não, eu vou provar para mim se eu posso ou não, né? Não vai ser as pessoas, a sociedade, qualquer coisa que vai falar, ele não pode fazer. Então, quando eu quero, não há criatura que vai falar assim, ele não pode. Aí é complicado. Com certeza. Vendo aqui as coisas que você faz, eu acho que você tá certo. Errado tá o psiquiatra que deu alta. É bem assim mesmo. É bem assim mesmo. Mas aí, você falando, então, você tinha aí os 40% da visão, então como infância, assim, né, você pôde fazer todas as coisas que uma criança aí fazia, né? Brincar na rua, correr, ralar o joelho, todas essas coisas, né? Então, eu falo para as pessoas que eu tenho 5 amigos de infância até hoje, e esses meus amigos que foi as pessoas que fez ser o que eu sou hoje, né? Que eu era o único deficiente no meu bairro, né? Então lá eu pude brincar, jogar bola, eu pude brincar de muita gente não conhece, mas de carrinho de rolemã, eu pude andar de skate, eu empinei pipa, eu joguei bolinha de gude, eu fazia tudo. Eu só tinha limitação que determinadas coisas eu não conseguia enxergar como eles, né? Eu brinco com a galera, eu empinava pipa, você viu pipa? Eu não, eu sei que ele estava no alto. Mas onde que ele estava, a posição, depois que ele pegasse uma certa altura, eu já perdia ele totalmente de vista, literalmente, né? E as outras brincadeiras eu brincava,
e me machucava e me ralava como qualquer outra criança, jovem, adolescente, enfim. Né? Brincava de Então, esconde-esconde, né? para sacanear, né? É básico, né? O baixa visão ou o cego total que nunca brincou de esconde-esconde não sabe o que é isso, né? Então, e eu ficava bravo quando a galera falava assim, o Edu é café com leite. Falei, eu não sou café com leite, não. Eu quero brincar igual vocês. Eu não sou café com leite. Nossa, eu ficava bravo. Ficava bravo. Falasse que eu era café com leite. Então, Já tive uma convidada aqui que ela é cega total. Ela falou que os primos dela adoravam brincar de cabra cega com ela e ela adorava ser a cabra cega pra não precisar vendar os olhos, porque ela não gosta de colocar coisa assim na frente do olho dela. que legal. E aí, você falou, o bom é que as crianças, né, não tem tanto esse capacitismo, essas coisas, né? Vamos brincar, elas não discriminam tanto, né? Não sei porque se perde quando vira adulto. Não, e quando a criança convive, né, eu acho que fica mais fácil, né, porque podia no começo ser um pouco mais complicado para meus amigos, por entender por que ele não enxerga igual a gente, mas depois era muito engraçado, quando a gente estava ali com os 12, 13 anos, quando a gente ia sair para escola, para shopping, sei lá, para qualquer lugar, falar, eu não vou. Não, se o Eduardo não for, não tem graça. Eu não vou. Né? Então, às vezes eu era chantagem emocional. Tá? Não, você vai. Não, pô, todo mundo vai, você não vai. Aí os caras não vai. Mano, vai ficar sem graça, não sei o quê. Aí, às vezes eu era, mesmo sem querer, eu tinha que ir, porque senão eu ia estragar o lazer ali da galera. Né? Mas isso foi muito legal pro Eduardo que é hoje, né? Com certeza. Eu também era baixa visão, hoje eu já não enxergo praticamente nada. Eu dava tropeçando mesmo, mas não tava nem aí. E vambora, segue a vida, segue o baile, né? E na escola, pra você foi tranquilo? Você estudou em escola regular? Sim, eu estudei numa escola aqui perto de casa, eu sou aqui da São Paulo, capital, da Zona Leste. Eu estudei numa escola chamada Dom João Maria Diógeno, né, que é uma escola que tem aqui bem próximo do metrô Vila Matilde, né, e lá a gente tinha a sala de apoio ou a sala de recurso, mas a gente estudou na sala regular, né, com todos os alunos, né, e nós éramos muitos deficientes visuais nessa escola e todos estudavam em classe comum. E aí, quando eu precisasse da sala de apoio, tinha a professora lá para auxiliar. Né? Então, isso foi muito bacana. Tinha não, né? Tem até hoje, né? Essa escola, ela é uma escola estadual e até hoje tem a professora que faz o apoio quando necessário para o aluno. Aí você aprendeu braille lá, todas essas coisas. Sim, eu aprendi o braille, né? Fui alfabetizado. No começo eu escrevia a tinta, depois eu tinha um pouco mais de dificuldade, e aí o braille foi mais rápido, né, para esse processo. Mesmo tendo a baixa visão, né, para ler e escrever seria mais rápido. Né? Eu ainda não leio em braille, né? Eu brinco aqui que eu sou analfabraille, né? Mas tenho vontade de aprender, que às vezes eu sinto falta de escrever à mão mesmo, não fica só nessa coisa de computador. Então, mas é o que eu falo, pessoal. Eu sou formado em educação física, né? Eu sou educador físico e sou massoterapeuta, né? E na faculdade, no primeiro semestre, eu tentei reproduzir todo o material em braille. Só que, para quem já fez faculdade, sabe que isso é impossível, assim. Há um volume de material gigantesco que você tem. E aí a gente passa para o computador. E aí eu comecei a levar um notebook, comprei um notebook para me poder ter mais facilidade na faculdade. Né? Então eu acabei eu sei ler algumas coisinhas, mas não com tanta fluência que eu tinha antes. Né? Eu falo que eu se desalfabetizei no braille, né? Eu sei ler algumas coisinhas ali, mas porque hoje você usa muito celular, notebook, enfim, né, PC para muita gente e aí você acaba deixando, querendo ou não, você acaba deixando o braille um pouco de canto.
principalmente quando você vai para a universidade, porque o volume de material é muito grande, tá? Então, por mais que você queira, cara, é insano o negócio, entendeu? E aí você vai ficar para trás. Talvez você hoje você usa mais o Braille para caixa de remédio, elevador, né? Sim, para umas coisas mais básicas, assim. Mas ter que ler volumes e volumes de livro, não, né? Que nem eu tenho um livro aqui em casa que chama Cardiopatia do Exercício. Ele tem 900 páginas, mas ele é 900 páginas com aquelas letrinhas bem miudinhas. Imagine se você transformar 900 páginas num braille. Eu ia ter que montar uma biblioteca na minha casa. Sim. Conversei com a menina aqui que ela falou que ela foi ler o Harry Potter em Braille e ela terminou o último livro com os dedos sangrando já. Nossa, não, ela aplauso para ela, porque é uma coisa assim, é surreal. Quantos livros ela não teve que ler, né? Então, é complicado. Pensa, eu reproduzi 900 páginas no Braille. Eu ia dar, acho que brincando, se eu chutando por baixo assim, ia dar umas 10 mil folhas, brincando, se não mais, né? Uma Bíblia em Braille. A pessoa ir com a Bíblia em Braille pra igreja, tem que levar ela toda no porta-mala ou em uns 2 carros pra levar tudo. Pra poder, entendeu? Então, é surreal o negócio. Fora que tem muito gráfico que não ia dar para passar pro Braille, né? Então, mas enfim. O Braille acaba sendo bastante verboso, né? E é muito legal de se produzir, né? Acaba não valendo muito a pena, por isso que tem poucos materiais em Braille hoje em dia. Eu falo para as pessoas que o fundamental, eu acho que o fundamental e o médio seria bacana, né? Mas a universidade é surreal. Sem chance, né? Eu tive na faculdade, eu tive 80 matérias, né? 10 matérias por semestre. Imagina você reproduzir todo esse material, todo esse material, 80 material, né? E aí você põe cada matéria, aí livros e livros, né? É uma coisa assim, mas não deixa de tirar a importância do Braille, né? Sim. Às vezes depois vai ter os críticos de plantão. Não, porque não. O Braille, sim, ele é muito importante. Eu não tiro a importância dele. Ele é muito importante. Mas, infelizmente, quem fez universidade, quem vai fazer universidade, infelizmente, tem que ser o computador para você ter uma facilidade. Mas, enfim. Principalmente para quem já nasceu cego, né, não vê nada, é muito importante ser alfabetizado em Braille, né? Sim. Lá na universidade, assim, além do computador, tudo, era tranquilo, eles adaptavam as atividades para você, as provas, Então, avaliações. quando eu fiz a faculdade em 2012, acho que muita gente para trás, até um pouquinho para frente, eu tive dificuldade na universidade. Mas como eu falei, quando eu no primeiro semestre, no segundo, quando eu levei o computador, o que eu fazia? Para mim, tentar sempre estar à frente dos demais alunos. No primeiro dia de aula, eu já encostava na professora com meu pendrive e resgatava tudo que ela ia passar de conteúdo no semestre. Então, eu sempre ia lá e já pegava, porque não tinha material adaptado. Não tinha, né? Demagogia falar assim, não tinha. Só teve um semestre, cara, que eu falo assim, eu tive uma matéria que chamava... como que é o nome da matéria? Me deu um branco agora. Mas, enfim, essa matéria, ela trabalhava com muito gráfico. Muito gráfico. Então, a matéria toda, ela era gráfico. E aí, um belo dia, essa professora, ela me surpreendeu. O que ela fez? Ela pegou cada gráfico, imprimiu em cada folha, e cada folha, ela pegou, por conta própria dela, ela pegou e circulou esses gráficos com um barbante. Ela colou gráfico por gráfico para mim. Ela chegou lá com um monte de gráfico. Chegou até feliz, coitada. Mas foi a matéria também que eu tirei a melhor nota. Eu achava que eu nunca ia tirar uma nota naquela matéria por conta de ter muito gráfico. Então, quando ela me passava, quando ela estava falando de torque, de força,
na hora de fazer algum determinado exercício na musculação, ela falava, ó Edu, quando eu estou falando de força, é daqui a aqui. Quando eu estou falando de torque, de alavanca, é daqui a aqui. Então foi uma matéria que super entendi, entendeu? E, cara, eu fiquei muito feliz por essa professora ter feito isso. E ela fez por conta própria. Ela passou a noite inteira colando gráfico por gráfico, assim, sabe? Ela chegou na faculdade, era até impossível de eu não ter que aprender nada, né? Por tanto da dedicação que ela teve. Mas o restante eu tive que ir ali na raça mesmo, na brutalidade mesmo. E pelo jeito, então, você era o único deficiente visual na turma. Nesse ano sim, eu era o único, mas já tinham passado outros deficientes visuais. Só que muitos deficientes visuais, às vezes eu ficava triste, fiquei triste, porque assim, o professor colocava ele de canto e ele aceitava. E eu não, eu sempre fui um cara abusado, que tipo, não, eu não quero ficar de canto. Na hora do basquete, eu não vou ficar de canto. Eu vou jogar que nem todo mundo. Eu quero saber como que é a posição, entendeu? Do handball. Você não tá vendo? Não tô vendo, mas eu vou participar, entendeu? Eu não vou pegar na bola? Não vou, mas eu vou participar. Eu era rabugento, assim, eu não gostava de ficar de canto, não. Você vai ficar de canto. Eu não ficava, mas nem de pau. Eu entrava na quadra com todo mundo. Né? Mas a gente tem que ser assim mesmo, a gente tem que impor e mostrar. Não, a gente quer fazer, a gente faz. Não pode deixar os outros ditarem. Eu não vou ser professor de educação física, eu não vou dar aula, então eu tenho que saber o que eu estou fazendo, entendeu? Para eu saber o que eu estou fazendo, eu tenho que participar da aula, entendeu? Então eu era muito assim. Não vou não, filho. Eu pulava dentro também. Falei, não, me tira daqui agora, que eu quero ver você me tirar daqui. Né? Não tinha muito esse negócio, não. E aí de não me deixar participar, cara, eu ficava putaço. Se tivesse que xingar o professor, eu xingava, na caruda mesmo. Eu não tinha papo na língua, não. Né? Então, depois os professores começaram a me conhecer, já sabia como que eu era, então eles nem me barravam. Pô, se todo mundo fosse assim, eu falei, não, o Eduardinho é fora da casinha, o Eduardo é... Entendeu? E como você se descreveu aí, 1,70 m, quem que ia ser louco de peitar? Não, mas tinha umas pessoas maiores, mas não é questão de tamanho, é questão de posição mesmo, né? Tipo, eu quero, já que eu tô aqui na faculdade, eu vou me formar como educador físico, eu vou dar aula, eu tenho que saber como que eu vou falar pro meu aluno lá que enxerga, quando ele vai jogar um handball, um futebol, um gobol, qualquer coisa que for da vida, um basquete, a posição dele se eu não sei como que é. Não, eu tenho que vivenciar. E você chegou a atuar ou atua como professor de educação física? Eu não dei aula em escola, mas eu tive um grupo que eu dei aula por um bom tempo. Tinha uma... Não chegava a ser uma ONG, né? Mas vamos pôr que era uma ONG, chamada Grupo Terra, né? E lá a gente tinha dentro do Grupo Terra tinha um projeto que chamava Caminhantes, e aí eu fui professor um tempo dessa galera que era deficientes visuais e voluntários, né? Então eu dei aula há um tempo e inseri bastante gente nas corridas de rua, né? Caminhada, corrida, né? Então eu dei aula há um tempo. Eu tentei prestar o concurso do governo, mas eu não passei. O ano passado eu prestei o concurso do SESC, mas não consegui passar, não consegui chegar até a última etapa, fui até a terceira etapa, mas é um lugar que eu falo pra galera que eu quero trabalhar, que é o SESC, né? Então, próximo concurso que abrir eu vou prestar de novo. E a escolha por educação física já era algo que você já tinha em mente, era o que você queria fazer? Ou primeiro veio aí a paixão pelos esportes, e aí depois que você foi para educação física? Então, para falar um pouquinho, eu já pratiquei, eu tenho 27 anos de esporte, né? Eu já pratiquei vários tipos de esporte. Então, eu pratiquei o judô, foi o meu primeiro esporte, por 9 anos. 2 anos eu fui do alto rendimento, eu fui competidor, né? E aí eu saí do judô, eu tive que optar, ou eu continuava no alto rendimento, ou eu ia trabalhar. E na época que eu comecei com judô, em 97,
não tinha o que tem hoje, né? Que é a Bolsa Atleta, né? Na minha época era meu pai e minha mãe que era patrocínio, né? Que tinha que custear. E aí eu vim de família humilde, que não tinha condições para isso. E aí eu fui trabalhar, então trabalhei em algumas empresas. Dentro dessa empresa, a primeira que eu trabalhei foi da Natura, né? Eu trabalhei lá 6 anos. E aí eu sempre tive em mente que eu queria fazer uma faculdade de educação física. Eu sempre quis. Quando eu entrei no judô, era uma coisa que eu colocava. Cara, eu quero ser educador físico, eu quero ser educador físico. E aí eu trabalhei 6 anos na Natura e chegou um ano eu falei pro pessoal, ó, eu queria ser mandado embora, né? Porque eu só tinha o fundamental completo e eu não conseguia estudar, porque eu trabalhava das 2 às 10, então normalmente eu saía de casa às 11 horas, 11 e pouquinho, para pegar o fretado, para poder ir trabalhar. Então não tinha como estudar, né? E só que nesse meio tempo, eu pratiquei, quando eu parei com o judô, eu continuei praticando esporte. Eu virei corredor de rua. Pratiquei corrida de rua, 10 quilômetros e meia maratona, né? Então eu corri muito prova de 10 quilômetros e meia maratona e também era praticante de corrida de aventura, né? Para quem não sabe, corrida de aventura é uma modalidade que você faz em trilhas, né? Então, normalmente são 60 quilômetros de prova, só que ela é dividida em 4 modalidades: corrida, bike, rapel, remo, corrida, rapel, remo e bike. São essas 4 modalidades. E aí, ela é praticada, você tem que formar equipes, né, com 4 pessoas, né, e aí você executa essas 4 modalidades com essas 4 pessoas, né? Então, normalmente é prova de 60 quilômetros, você só tem um mapa e uma bússola. É a diversão da brincadeira. Então, essa prova de 60 pode virar 80, 90, vai de você se perder. Quem se perde menos, né, acaba sendo o vencedor, né? Então, eu acabei fazendo isso, e aí, quando eu estava 6 anos na empresa, eu pedi para eles me mandar embora. Aí eu terminei o ensino médio, e já no último dia do ensino médio, eu já ingressei na faculdade de educação física, né? E aí fiz a faculdade. Então, a faculdade era uma coisa assim que eu sempre quis, né? Independente se eu trabalhasse ou não, era uma coisa que eu queria fazer. Que bom que conseguiu, né? Como você falou, quando você quer, você vai atrás, né? Não, era um sonho, né? Levasse 5, 10 anos, mas eu ia me formar em educação física. Se me dá licença aqui para bancar um pouco o capacitista, mas até para instruir também quem está escutando, como que era realizar essas provas aí que você mencionou sem enxergar? Então, no começo, foi tudo novo. Então, quando a gente começou a praticar a corrida de aventura, ninguém tinha feito isso, né? Os únicos que faziam era eu e um amigo meu, também é de deficiente visual, então a gente tinha 2 equipes. A gente tem 2 equipes que a gente ainda pratica até hoje, né? E no começo ali era tudo novo, porque ninguém nunca tinha feito isso, ninguém nunca tinha experimentado isso. Tanto as pessoas com deficiência, quem estava levando essas pessoas com deficiência, né? Então no começo a gente foi um aprendizado muito grande, né? Mas aí depois de um certo tempo, de todo um know-how, né? No começo de 150 equipes, a gente era as últimas equipes, penúltima, última equipe. E aí acho que a gente, com o decorrer dos anos, foi aprendendo. Aí em 2008, né, a gente começou isso em 2002, quando foi em 2008, a gente conseguiu uma bicicleta que chama Tandem, que é uma bicicleta dupla, né, que vai o condutor na frente e a pessoa com deficiência atrás, né? Só que o pedal, ele é um par para cada um, né? Só que a corrente, ela é única, né? Então, se o da frente pedalar, o de trás ele tem que pedalar e vice-versa, né? Então, quando a gente pegou essa sincronia, a gente já tinha a sincronia de remo,
e a gente tinha sincronia de corrida, meu amigo, de 150 equipes, a gente caiu para 20 equipes. Chegar entre as 20 melhores equipes. Então você vê que o nosso know-how ele foi evoluindo assim muito rápido, né? E aí, em 2018, a minha equipe, ela chegou em oitavo, e desse meu amigo, que também é deficiente visual, a equipe dele chegou em quarto. E eles só chegaram em quarto porque eles deram azar que o pneu da Tandem furou, e furou justo de trás, e é o que dá mais trabalho para tirar, entendeu? Para trocar. Mas mesmo assim eles conseguiram fazer em 15 minutos, fazer esse processo, e eles chegaram atrás da terceira equipe assim, babando, senão eles teriam chegado em terceiro. Então a gente evoluiu muito, muito, né? Então a galera já olhava a gente e falava, a nossa equipe chama os morcegos, né? Esse morcego é os morcegos, né? E aí a galera já olhava e falava, ixi, esse cara já tá dando trabalho, velho. Esse cara já, né? Então, cara, esses dois cegos aí nessas equipes aí deles, porque a gente não tinha medo. Tipo, tivesse que cair num buraco lá no meio do mato, a gente caía, filho. Vamos embora, metia a cara em árvore, tomava rola de barranco, e a gente não tá nem aí não, filho. Vamos embora. Se todo mundo tá caindo, por que a gente não vai cair? Então, não tinha muito esse negócio, não. Bora. Era brutalidade na veia. Até conversando aqui com a Bia Santana, que foi quem indicou você, ela vendo as coisas que ela faz, parece que a pessoa perde a visão, perde o medo também, o juízo, perde tudo de uma vez. Vamos pra cima. Não medo. Eu falo para as pessoas que, independente da deficiência, se você perder o medo, aí é um perigo, porque aí o risco se torna 200 vezes maior. Eu tenho medo, né? Eu tenho certeza que a Bia também, Santana, ela tem medo. Isso é importante. Sim. Mas a gente controla esse medo. Você não pode deixar ele te dominar. Que aí ele também faz com que você não evolua. Mas a gente tem um medo também. Independente de não estar vendo, a gente sabe o tamanho do penhasco, né? A gente sabe o tamanho da queda. Então a gente... E aí, você mencionou aí o penhasco. De onde veio esse seu interesse também pela escalada, o montanhismo e esse seu sonho aí que a Bia comentou que você quer escalar 7 montanhas do continente? Então, em 2016, eu conheci uma galera. Primeiro a gente foi pro deserto, eu e um cadeirante com um grupo de amigos a gente foi pro deserto do Jalapão. A gente fez toda a travessia do deserto de bike, handbike, eu e o cadeirante e esses amigos, né? E depois a gente voltou o fluxo remando, né? Então a gente voltou de ducks, né? Aqueles botes infláveis para 2 pessoas. Então a gente voltou remando. E aí eu recebi o convite da Borges para escalar minha primeira montanha, mas eu nem tinha isso ainda em mente, né? Até então a gente tinha o projeto para escalar só as 5 maiores montanhas dos continentes, né? Só que para a gente conseguir isso a gente tinha que ter patrocínio, né? Então em 2017 a gente foi para a nossa primeira montanha, foi para a Rússia, e aí uma montanha de gelo, 6.000 de altitude. Eu estou arredondando porque ela dá um pouquinho menos, mas eu estou arredondando ela para 6.000 de altitude. E aí eu fui, e graças a Deus, com sucesso, eu consegui chegar até o topo dela e voltar, né? E era uma montanha de gelo, né? Então, gelo o tempo todo. E aí a gente veio para o Brasil, e em menos de 20 dias a gente já tinha um patrocínio para ir de novo para outra montanha, que foi na África, na Tanzânia. E aí eu fui para Tanzânia, e aí lá era uma montanha de um vulcão, né, não ativo. A gente escalou essa montanha, né, também com sucesso, né, e aí a gente voltou 6.000 de altitude também. Aí a gente voltou para o Brasil, e aí a gente estava tentando um patrocínio para ir para essa montanha que eu quero ir agora, que é pro Aconcagua. Mas aí, infelizmente, não deu certo. O projeto acabou, né?
morreu o projeto, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, cara, eu queria escalar as 7 maiores montanhas dos continentes. Eu quero escalar. E aí, quando foi em 2020, na pandemia, eu conheci um amigo meu, que é um guia de turismo, o Diego, né, o Diego Diniz, e aí a gente montou um projeto que chama Aventura Inclusiva, né, para a gente dar treinamentos para guias de turismo a como conduzir deficientes visuais em trilhas e montanhas. E aí eu comecei a tocar esse projeto de novo, né? E aí de escalar os 7 cumes, né? E aí eu fiquei batalhando esse projeto, correndo atrás de patrocinador e tudo mais, mas aí até então não tinha dado certo. E aí, infelizmente, dia 11 de agosto agora de 2024, né? Infelizmente a minha esposa ela faleceu, né? A minha esposa faleceu, a gente ficou 23 anos junto, né? Ela acabou falecendo. E aí eu estava todo me readaptando de novo a todo um novo processo e tudo mais, né? E aí, dia 30 de setembro foi meu aniversário, tal lá triste, aquela coisa toda. Aí no dia 1º, o Carlos Santalena, que é da empresa Agradecer, ele me ligou, e aí, morcego, tal, como que você tá? E eu sabia que ele não sabia que a minha esposa tinha falecido, né? Aí eu falei, eu tô mais ou menos, cara, tal. E aí eu falei pra ele, minha esposa faleceu, pô, não sei o quê. Aí ele falou, pô, infelizmente não vai dar então, não sei o quê. Eu falei, não vai dar o quê? Como assim? Não é assim, não vai dar, né? O que não vai dar, né? Aí ele falou, não, eu consegui um patrocínio pra você, pra ir pra Concagua. Eu falei, filho, não vai dar. Eu já nasci pronto de roupa de tênis, filho, tô pronto. Não é assim, não vai dar. Falei, a minha esposa deve ter feito um network lá no outro planeta lá, feito uns contatos e conseguiu um patrocínio. Como assim? Não vai dar? Não vai dar. E eu falei pra ele, eu sempre tive treinando, eu nunca parei de treinar, né? E eu só tirei uma semana pra mim reconstruir a minha cabeça, me reconstruir, entendeu? Mas eu voltei a treinar, voltei a fazer minhas coisas, a trabalhar e tudo mais, né? Infelizmente é uma frase muito chata que a gente ouve, né? É vida que se segue, né? Uhum. Então eu tive que seguir minha vida. E aí foi isso, veio esse patrocínio, né? Para minha terceira montanha. E aí dia 10 de janeiro eu tô indo, né? Pro Aconcagua, escalar uma montanha de 7.000 de altitude. Com certeza também a sua falecida esposa ia querer que você fosse também, né? Ela não quer que se desistisse desse Não, sonho assim. Não dá. Não dá. Não, e ela sabia que isso era meu sonho, que eu estava batalhando por isso há muito tempo, entendeu? E foi um meio de também me dar vamos pôr aí uma sobrevida, uma energia, né? Tipo, porra, agora mais que nunca vou fazer esse negócio, entendeu? É por mim, por ela, enfim, porque ela também batalhava junto comigo, né? Uma pessoa que esteve comigo 23 anos aí nessa brincadeira. Ela falava que eu era meio perturbado, mas tudo bem, né? Aí você fala, é assim mesmo, mulher. Eu sou assim. Você já sabia disso quando entrou nessa. E ela sempre, graças a Deus, ela sempre me apoiou nas alegrias, nas dificuldades, né? Então ela foi uma parceirona, assim. E aí eu falei, agora que eu não vou? Lógico que eu vou, rapaz. Né? Eu falei pra ele, eu só preciso de ajustar meus treinos, né? E aí é pau no gato. E agora foi o que eu fiz, né? No dia 1º, dia 2, eu já tava na academia a milhão, frenético, treinando, como eu tô até hoje, né? E como que é a preparação para esse tipo de atividade? Porque não é só a pessoa chegar lá, eu quero subir a montanha, pegar o equipamento e subir, né? Tem que ter toda uma preparação para o corpo aguentar tudo isso, né? Como você falou aí, são milhares de metros, 6.000 de altitude para a pessoa subir. Então, essa que eu vou subir agora é 7.000 de altitude. Você vai lidar com a temperatura de menos 20, né? Você vai lidar com temperatura muito baixa, né? Você vai dormir dentro de barraca, você vai pegar temperaturas adversas. Então você tem que estar com um condicionamento físico muito bom. Então eu tenho uma academia que eu já estou há 16 anos nessa academia, que ela me patrocina, que chama Competition, aqui em São Paulo, né? Então ela faz todo o meu preparo físico, né?
tudo que eu preciso de força, de resistência, né? Todo o meu condicionamento físico, essa academia, ela me prepara. Então, os treinamentos, eles de alta intensidade. Então, você trabalha ali com a frequência 80 a 90% da frequência máxima, né? Então, é uma coisa assim, bem exaustiva. Que nem, para a galera ter uma ideia, semana que passou, eu fiz um treino de escada, eu subi 250 andares, 4.500 passos em 40 minutos, né? A velocidade dessa escada, né, desse equipamento, ela estava numa velocidade de 12 por hora. Aí eu estava subindo de 2 em 2. Então, para você ver como estava a minha frequência. Um negócio, né? E aí, no dia seguinte, eu fui correr, treinar no parque com guia. Eu corri 12 quilômetros em 1 hora. Então, trabalhando assim a frequência. E aí é isso, de segunda a sábado. Eu só tiro o domingo para descansar. E aí, domingo, eu não faço nada. Assim, no máximo, eu vou na feira comprar as coisas, uns legumes aí para a semana, preparar as coisas para a semana, mas de resto não faço nada no domingo. Fico em casa moscando mesmo, literalmente. O morcego fica moscando. O morcego fica moscando, o morcego fica intocado dentro da caverna, ali só fazendo nada. Quanto à alimentação, tem alguma dieta, alguma coisa específica que você tem que seguir? Cara, alimentação não, eu sou uma pessoa que eu falo que eu sou bom de boca, eu como o que vir eu tô comendo, né? Comigo não tem muito essa coisa, né? Lógico que eu procuro sempre estar se alimentando o melhor possível, diminuir sei lá, com muita gordura, muita besteira, né? Mas, vamos supor, chegar um sábado, eu quero comer uma feijoada, eu vou comer uma feijoada, não tem esse negócio, né? Eu não vou colocar isso como regra todo final de semana. Eu quero comer uma pizza, eu vou comer uma pizza, né? Mas eu tento manter a alimentação o mais correta possível e também tá se suplementando, né? Para poder, porque o meu gasto calórico, ele é muito alto, né? Então eu chego a perder 800, 900 calorias por dia de treino. Então eu tenho que tentar repor nessa mesma intensidade, né? Então, às vezes eu tenho que colocar junto suplemento para conseguir alcançar esse objetivo e não perder muito, né? Para quando chegar lá a minha próxima montanha, eu estar fisicamente e mentalmente bem, né? É mais importante. Essa montanha que você vai agora em janeiro, no momento da gravação aqui do podcast, você falou que vai ser sua terceira? Isso, ela é minha terceira montanha, ela é aqui na América do Sul, né? Ela fica na Argentina, o Aconcagua, e ela tem 7.000 de altitude, né? Então, uma montanha bem alta e, apesar de ser uma montanha alta, mas eu vou lidar muito com o rarefeito, né? E o frio, né? Então, acho que o mais complicado dessa montanha é a questão técnica dela, a exigência é muito pouca, mas você vai ter que lidar com o rarefeito e o frio, né? Vai ter que, né? Você pensa, você sai daqui, eu vou sair em janeiro, vai estar no verão, vai pôr aí uma média de 30 graus e você vai para -20, né? Olha como o corpo ele vai sentir essa queda brusca, né? Então, e aí você vai para 7.000 de altitude, né? Aqui no máximo a gente vai para 2.000, né? Então, você vai expor o seu corpo aí ao extremo, né? Mas é isso. E nas outras duas montanhas que você subiu, teve algum momento lá que você parou e pensou, não, ferrou aqui, dessa eu não saio, acabou aqui pra mim? Então, o que eu falo para as pessoas, é muito engraçado, né? Que quando eu fui para essas duas montanhas, principalmente para a primeira montanha, mas eu também estava fisicamente bem, então eu não senti tanto. Só teve em alguns momentos nessas montanhas que
no último dia, que a gente chama de ataque ao cume, né? Que você sai de madrugada. Então eu via muita gente, tanto brasileiro quanto de outro país, passando mal, né? E a galera ia até uma parte, voltava, o nego não conseguia subir, voltava para trás e tal. E aí aquilo meio que pegou no meu psicológico, né? Mas aí o guia, né, ele falou, cara, eu já guiei cara 10 vezes pior que você. Você tá fisicamente bem, né? Você tá se preocupando com uma coisa que você não vai poder resolver. Quem vai ter que resolver é o guia que tá com a pessoa, né? E aí ele falou, ó, dou 5 minutos para você se recuperar. E você vai subir essa montanha. Você não vai voltar. Aí eu falei pro cara, aí eu bati na cabeça e falei, porra, falei, tô pronto, bora. Então bora. Então, essas duas que eu fiz, graças a Deus, assim, fisicamente eu tava bem, né? Essa terceira também eu vou, tenho certeza que fisicamente eu vou chegar. Pode ter alguma coisa que possa pegar mentalmente ou questão questão de tempo, de meteorologia e essas coisas todas. E aí é a natureza, né? Então, de repente, a natureza fala, hoje você não vai subir, e aí, se você subir, aí você paga um preço caro. E aí a gente avalia se vale a pena ir ou não. Mas, depender da parte física, né, a parte mental, eu vou estar 100%. Mas chegou já a acontecer lá algum acidente, tipo, você enquanto subia? Não, comigo não. Só teve uma na Rússia que a gente pegou uma rajada de vento lá um pouco mais forte, assim, que eu acabei caindo, mas nada muito sério, né? Então, a galera que eu tô indo, com a empresa que eu tô indo, os caras são bons na brincadeira, né? Então, eu tô seguro, né? Lógico que o risco a gente sempre corre, né? Não tem uma coisa que você não vai fazer, você não corre o risco, né? Então, mas enfim, mas eu sei dos riscos que eu tô correndo, esse é o mais importante, né? Você tem que estar ciente do que pode acontecer. A Bia, até quando ela passou por aqui, ela falou: se a pessoa não quer que aconteça nada com ela, não levanta da cama. Então, Mas mesmo você deitado na cama, você pode ter um ataque cardíaco, você pode ter, sei lá, qualquer coisa, né? sim, Então, não tem, hoje em em dia São não tem Paulo, né, escapatória. aqui em São Paulo também, que teve também lá aquele avião que caiu em cima da casa, você pode estar dormindo e pensar que não caiu uma coisa em cima de você. Cara, entendeu? Sei lá, vem uma coisa lá daqueles lixos que fica no espaço, né? De repente se desprende lá e cai bem na sua casa, na onde você tá deitado lá, e te pega. Então, né? O risco ele é constante, né? Não existe vida sem risco, né? Viver já é um risco. Já nasceu, filho, já tá correndo risco, né? Não tem por onde correr, não. Não tem, não. E aí, como que é a sensação aí, quando você chega lá no cume, chegou no topo, pronto, ó, venci, cumpri meu objetivo aqui, venci mais uma. Cara, é o que eu falo para as pessoas, assim, é gratificante e não para provar, mas para mostrar, no caso, o qual eu sou, tá? Então, eu costumo falar que eu não falo de outras deficiências, porque eu não sou, não vivenciei, então não tenho ideia. Mas para mostrar para as pessoas com deficiência visual que tudo que ela quiser na vida é possível, entendeu? Então eu quero tentar ser o exemplo para a pessoa, né? Tipo, eu cheguei aqui, você também, se você quiser chegar aqui, você pode chegar. Se você quiser chegar em outro lugar, você também pode chegar. Que nem a Bia Santana. Ela faz a patinação dela. Pô, eu falo pra ela, eu achava que eu era louco, você é mais louco que eu, né? Mas é uma coisa legal que outras pessoas podem ver, falar, pô, eu também posso ser que nem a Bia. Eu posso ser que nem o Edu. Eu posso ser que nem o William, entendeu? Então eu acho que é um legado que a gente deixa. Sim. Essa é a minha maior satisfação, assim, meu orgulho, assim, né? Principalmente para essa molecadinha que tá vindo agora, né? Para essa geração, os pais achar que, puxa, o que vai ser do meu filho? Meu filho não vai poder ser nada. Não, com certeza vai. Querer
poder. Ele querendo. A ideia desse Só isso. podcast é justamente essa, né? Mostrar aí diferentes atividades que os cegos fazem, tudo, e para não estipular um padrão, mostrar que cada cego aí tem seus objetivos, seus gostos, seus sonhos, né? Porque também não é porque alguém vai ver, o Eduardo ali, ele escala tudo, faz montanhismo, e alguém perguntar pra mim, você escala também? Eu falar, não. Ué, mas eu vi um cego que faz isso também, tá? Mas eu não faço porque eu não quero fazer. Mas dá pra fazer se a pessoa quiser. Não, que nem a Bia. A Bia anda de patins, Sim. eu não ando, cara. Sim, pois Eu falo que aquilo ali me tira da minha zona de conforto, mas ela anda, e pode ter certeza que vai ter outro. Tem um Sim. rapaz no Rio de Janeiro, ele anda de skate, salta de rampa, né? Então, a gente sai desse nicho, assim, todo mundo vai fazer a mesma coisa. Não, cada um vai fazer uma coisa diferente. Ele gosta, ele curte, Sim. né? Então, isso que é o legal. Sim. Mas é deixar pra galerinha que vem agora, você tem N possibilidades. De repente fazer outras coisas que a gente nunca nem fez. Sim. E ponto. Pô, que irado. Entendeu? Isso que é o mais irado, eu acho. Então, quando eu chego no topo, porra, né? Vem aquilo, tipo, porra, a galera pode fazer N coisas. N. Basta querer, basta ter vontade, persistência, não vai ser fácil, não. Todo mundo vai te barrar, vai, entendeu? Mas vai de você ser resiliente, brigar. Né? Que nem eu. A minha esposa, ela faleceu. Eu podia ficar no canto, jogado dentro de casa. Acabou minha vida. Não. Falei, cara, eu vou ter que lutar. Mais que nunca eu vou ter que lutar. E de repente me caiu esse patrocínio que eu nem imaginava. Assim, cara, pode passar trocentas mil coisas. Eu não imaginava que eu ia, em 2025, escalar essa terceira montanha. Não estava no meu plano. Hipótese alguma. E aí ela, tipo assim, caiu no meu colo e falou, e agora, filho? O que você vai fazer? Tá aí, ó. Porra, vou ou não vou? Não, eu vou. Eu nem tive opção de não vou. Eu falei, eu vou, eu tô pronto. Já nasci de roupa e de tênis. Já tô pronto, cara. Nossa, eu levantei assim, chega, me inflei todo, assim. Falei, porra, agora mais que nunca, entendeu? Isso sirva aí, né, de inspiração, exemplo, né? Que a ideia aqui é mostrar que se a pessoa quiser, dá pra fazer. Porque assim como tem videntes que fazem uma coisa e outros que não fazem outra, cada um tem os seus gostos. Então a ideia aqui, ó, se você não faz, que seja porque você não quer. Igual a Bia tá tentando me pôr em cima do patins. Eu acho que vai ser uma batalha perdida dela, mas ela tá tentando, porque é uma coisa que eu não quero, né? Mas que a ideia aqui é justamente mostrar que não faça porque não é algo que você quer fazer, não gosta, e não porque dizem que você não pode fazer por causa da deficiência. Então, ponto. É isso. Entendeu? Mas ninguém falou assim, não, Ida, você não consegue, não vai porque você não consegue. Não. É uma escolha sua. Eu não vou porque eu não quero. Então, determinadas coisas que eu falo, não, eu não vou porque, né, eu não quero. Eu não tenho afinidade, não, né? É que nem eu falo pra galera. A galera fala assim, você já jogou futebol? Fala, mano, aquilo ali é muito insano, velho. Parece um carrinho de bate-bate. Eu nunca vou entrar num bagulho daquilo ali. A galera é muito louca, sei lá, jogar a bola vendado só escutando o som. Mas tem uma galera que, pô, o cara curte aquilo, ele joga futebol, é uma coisa que, né, o gobol, né, sei lá, enfim, outros esportes. Eu falo pra mim, pô, isso aí pra mim, esquece, né, o cara lá, corrida na pista de atletismo lá, fazer salto em distância, né, baixa visão. Cara, né? E aí eu faço coisa pior e eu acho que o meu é mais fácil que o dos caras, entendeu? Eu acho que o dos caras é mais radical que o meu. Mas enfim, e a vida. Entendeu? Igual, eu sou programador, amo programar, digitar um código aqui, gosto de computador, desde o primeiro computador que eu tive, tudo. E nem por isso agora eu vou querer que todo cego tem que ser o programador. Já pensar chegar, ô Edu, larga esses negócios aqui, vem cá pro código, é tão legal você digitar um código aqui no computador, bora programar. Não, então, a minha esposa, a Sandra, ela foi professora de informática há mó tempo na Laramar. Eu sou mó cabeçudo de computador, cara. Eu sou mó cabeçudo. Ela fala assim, eu fico indignado. Eu, professor, e você
Pelo amor de Deus, mas é uma coisa que eu não curto. Eu sei fazer o básico, e olha lá, entendeu? Mas é uma coisa que, se eu quisesse, é que nem você. Porra, cara, 1000 parabéns pra você, de verdade. E é poucos deficientes que é programador, que gosta ali de mexer com código, com número, de ficar o dia inteiro sentado. Eu ficar sentado o dia inteiro no computador me dá uma depressão, velho. Eu fico agoniado. Eu quero que o computador já faça logo o negócio. Pô, mas não tô. Eu falava, Sandra, me ajuda aqui, pelo amor de Deus, mano. Não tô entendendo esse negócio. Olha, isso aqui vai explodir na minha mão. Entendeu? Mas é a vida. Entendeu? Ela fala, Eduardo, vai acampar. Filho, você pode me colocar 3 meses lá pra acampar aqui. Tipo, o que você faz aí na frente do computador, eu faço no meio do mato. Escalar, acampar, montar barraca, desmontar, carregar peso. Né? Pra mim isso é divertido. Passar o dia inteiro andando dentro de rio, eu me divirto. Isso que é legal, né? Cada um tem os gostos, tudo, aí como foi falado no começo, né? A deficiência visual, né? É um detalhe só. Tipo, a gente só não enxerga, mas faz outras coisas. E vambora, né? Vambora. Sabe, logo você tá aí também subindo o Everest, né? Mas pelo que eu vi você falando, né? O patrocínio aí custa uns 500 mil, mas quem sabe logo a sua parecida esposa consegue mais uns networks lá em cima pra você. Com certeza, com certeza. Mas é o que eu falo sempre, pessoal, eu não tenho pressa, cara. É um passo na frente do outro, né? Então veio a primeira, veio a segunda, agora veio a terceira. Lógico, né? Que eu sempre peço aí pra galera, depois se você puder colocar aí o link do meu Instagram, né? Com certeza. Pra galera poder divulgar, compartilhar, né? E é isso, né? E lógico, o Everest é a cereja do bolo. Sim. E eu quero escalar o Everest, né? Não tem como, né? Toda galera que escala a montanha, um dia ele quer ir lá escalar o mestre dos gigantes, né? Então, eu quero estar lá. Não sei se eu vou conseguir escalar ele todo, isso aí é um outro processo, mas só de chegar lá e tentar, né, vai ser um feito, né? Que eu vou ser o segundo no mundo a fazer isso, né? Como deficiente visual, né? É um desafio gigante. Mas vamos embora. Vamos pra briga. Vamos pro baile. Conseguir, faço questão que volte aqui, contar com a experiência. Não, com certeza eu volto aqui para contar pra galera, né? Pra falar aí o que aconteceu, se eu consegui, se eu não consegui, se eu consegui o que aconteceu. Mas enfim, eu vou estar sempre postando as coisas eu já tô postando, né, lá no meu Insta, né? Então, galera que puder aí tá me seguindo, sempre vai ver as coisas, meus treinos. Eu sou uma pessoa que eu falo para as pessoas que eu não fico fingindo, né? Se eu tô chorando, eu posso chorando lá no negócio lá. Vambora, né? É isso. Coisa linda, maravilhosa. Não, a gente coloca a coisa boa, mas coloca os perrengues também, né? As dificuldades, os treinos, como que é, né? Pô, mas você vai postar isso? É lógico, a pessoa tem que saber. Acho que eu tô lá só de flores? Não. Sim. Também tem a chicotada também. Acho que a vida é só glamour, sobe as montanhas lá, é tudo mil maravilha, ele chega em casa já pensando na próxima aventura. Só que não, gatinho. Bem legal, hein? Cara, chegando aqui pro final, o papo tá bom, né? Mas tem que deixar também um gostinho de quero mais, pra você voltar mais vezes aí, porque acho que ainda teria muita coisa que a gente poderia conversar. Mas obrigado mesmo por você ter aceitado, foi bem legal aqui o bate-papo. Espero que você tenha gostado aí também da participação. Não, gostei muito, William. E aí, só, né, reforçando pra galera, né, vou deixar falado, mas depois se puder compartilhar aí o link, né, do meu Insta, que é Edu Morcego Esportista, tudo junto, tá? Sem ponto, sem nada, Edu Morcego Esportista. E aí me segue lá, né? Me dá uma força também pro canal, que é importante, né? Deixar o like aí, deixar o joinha para fortalecer o canal, que o canal fortalecido ele também me fortalece, né? Então a mão de duas vias, né? E é isso. E espero que a galera tenha gostado aí do bate-papo. E qualquer coisa é só me chamar no direct, né? Lá no Insta. Eu sempre estou respondendo
a galera, tem os vídeos lá, se quiser deixar o seu comentário, o que acha, enfim, tá lá. E é isso, né? E no WhatsApp também, que eu tenho lá agora o canal, né? Que hoje o WhatsApp pode ter um canal, né? E Uhum. também tá lá Edu Morcego Esportista, né? Quem quiser me seguir lá também, eu sempre estou postando as mesmas coisas que eu coloco no Insta, eu coloco no WhatsApp também. É uma outra plataforma aí legal, né? Que veio para agregar, né? E é isso. E aí deixa aí o joinha aí no canal, para fortalecer o canal do William, né? E ter muito, muito mais seguidores. Compartilhem, galera, com a galera. E é isso. Uma pergunta aqui que eu sempre faço no encerramento é a respeito aí dos hobbies, né? Pra ver os diferentes hobbies aí dos deficientes visuais espalhados por esse mundo. Hein? O que você curte fazer aí nos seus momentos de lazer, relaxando, quando você não tá treinando? O que você gosta de fazer? Ah, às vezes eu gosto de sair com a galera, assim, tomar uma cerveja, comer uma carne. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de comida nordestina, né? Eu gosto de comer uma buchada, um sarapatel, eu gosto de comer uma comida forte, assim, né? E é isso. Mas eu não tenho muita. A maioria das vezes eu tô fazendo trilha, tô treinando, tô escalando, tô acampando. Mas é o que eu curto, é o que eu me divirto. Né? Aí passando os perrengues aí. O divertido é passar perrengue. Se tiver tudo muito fácil, tá muito sem graça, né? Então, o legal é isso. Né? E às vezes também, às vezes eu fico em casa também, né? De boinha, né? Que nem domingo. Gosto de ficar em casa aqui, fazer nada. Às vezes, ouvindo uma música, assistindo uma televisão, ou outra hora fazendo nada, literalmente nada. Televisão desligada, rádio desligada, e tô ali, sentado, pensando no nada. E é isso. Fazer nada é legal também. Eu gosto bastante É, de, às vezes, fazer nada. né? Porque às vezes a semana é cheia, né? Então, é isso. É isso, gente. Vocês só reforçando os links aí do Edu vão estar aí na descrição. Vão lá seguir, vamos dar uma força, vamos fazer aí ele chegar mais longe para alcançar aí os objetivos dele, os sonhos dele, né? Subir todas essas montanhas aí, deixar a bandeira do cego lá no topo, deixar lá o cego esteve aqui. E como ele já falou também, se inscreva aí no canal para ajudar, deixa o like, compartilha. Deixa aí nos comentários o que você tem achado desse projeto. Deixe sugestão de convidados também, né? Não é certeza que eu vá conseguir trazer a pessoa, às vezes pode ser uma pessoa inacessível, né? Prometo ir atrás, então deixa aí suas sugestões. Confira os demais conteúdos aqui no canal, né? Como eu falei aqui, eu sou programador, então tem algumas playlists de programação aqui no canal. Às vezes você quer entrar nessa área, não tem achado muitos materiais acessíveis, então tem tentado aí postar um pouco que eu sei de programação de forma acessível para o deficiente visual e quem enxerga também poder entender o conteúdo, né? Porque é uma área que eu gosto bastante. Se você tem interesse, então dê uma chance, dá uma conferida lá, dá uma conferida nas playlists que a gente tem, quem sabe alguma agrade você. E se você estiver escutando esse episódio aqui pelo Spotify, o link do canal do YouTube tá aí na descrição, dá uma conferida lá. Nos vemos no próximo episódio. Até mais, pessoal.